never get free. Lamb to the slaughter, what you gon' do when there's blood in the water? The price of your greed is your son and your daughter. What you gon' do when there's blood in the water? Look me in my eyes, tell me everything's not fine. All the people ain't happy, and the river has run dry. You thought you could go free, but the system is done for. If you listen real closely, there's a knock at your front door. You'll never get free. Lamb to the slaughter, what you gon' do when there's blood in the water? The price of your greed is your son and your daughter. What you gon' do when there's blood in the water? When there's blood in the water. E aí galera, o meu nome é Invencível Teorias Insanas, e hoje trago para vocês a terceira parte de Se Eu Fosse para o Mundo de Tanti no Yusha. Continuando de onde parou eu e o Naofumi, começamos a ouvir alguns rugidos, assim nos já ficamos atentos, e então da sombra sai aquele cachorro de duas cabeças, e então eu falo para o Naofumi me cobrir, e então o mesmo assente com a cabeça, e assim aquele cachorro vem para cima de mim, porém o Naofumi usa aquele escudo de defesa aérea, assim acertando o cachorro, fazendo o mesmo cair no chão, e então eu aproveito a oportunidade, e com a minha espada falo: redemoinho negro, e então eu faço um movimento com a espada, assim formando um redemoinho cortante, que finalizar o cachorro, fazendo vários cortes no corpo dele, assim um matando, e após isso o Naofumi cai no chão, então ele fala que aquilo foi assustador, e logo eu coloco a minha espada de volta na bainha, e logo eu dou a minha mão para o Naofumi o levantando, e então eu falo que a gente ainda tinha trabalho para fazer. E assim nós dois começamos a recolher os cristais, e então sairmos da caverna, e voltamos para o acampamento. No dia seguinte todos nós estaríamos na cidade, porque eu havia falado sobre a ampulheta, e então chegando na igreja uma freira aparece e nos guia até a ampulheta. Chegando lá nós ficamos de frente para ela, e então uma luz vai na direção do meu peito e no escudo do Naofumi, assim nós dois começamos a ver a contagem regressiva para a onda, mas nessa hora chega o trio de patetas, Moto e Azul. Olha só, quem diria, e o feitio Naofumi, olha só os três inúteis. Após eu falar isso, o Moto e Azul e o Itsuki ficam irritados pelo meu comentário, e então o Moto e Azul vai até mim e agarra a gola da minha roupa, e então ele pergunta quem eu estava chamando de inútil, e então rapidamente o Ukiyoha puxa a sua espada, assim a colocando no pescoço do Moto e Azul, fazendo o mesmo, fica soando frio. Ukiyoha: mestre, eu posso eliminar esse ser insignificante. Não há necessidade, vamos embora. Após eu falar isso, o Ukiyoha se acalma e coloca a sua espada de volta na bainha. Assim nos saímos dali, deixando os três patetas surpresos pela velocidade do Ukiyoha, que eles nem tinham visto ele puxando a espada. Nos corredores da igreja, o Naofumi me perguntara se eu precisava provocá-los daquele jeito, então com um sorriso no rosto eu falo que sim, então os todos ali começam a rir, menos o Naofumi, que tava com uma gota atrás da cabeça, pensando que ele estava seguindo um maluco. E então sairmos da igreja e vamos direto para um hotel. Chegando lá nos entramos em nossos quartos, e chegando no meu quarto eu já me jogo na cama, e após um tempo eu começo a ouvir umas batidas na porta, e então eu falo que tava aberta, e assim eu vejo a Raptalha e a Alibel só com roupas íntimas. Nos meus pensamentos,
Agora sim essa noite vai ficar melhor. E assim nós fazemos várias sacanagens durante a noite toda. E no dia seguinte todos nós estaríamos juntos, esperando a onda começa. E quando o tempo chega a zero, nós somos teleportados no local onde vemos um navio flutuando no céu. O Naofumi fala que ali devia estar o boss, mas a Raphtalia fala que tinha um vilarejo perto. Dali então eu mando os meus espadas para protegerem o vilarejo. E assim eles sentem com a cabeça e vão em direção ao vilarejo. Enquanto isso eu, o Naofumi e a Raphtalia estávamos matando vários monstros pelo caminho, até que eu vejo uma dúzia de monstros se aproximando. Então eu falo para o Naofumi e a Raphtalia ficarem cuidando das minhas costas. Então os mesmos assentem com a cabeça e ficam cuidado do lado de trás. E logo eu falo: rugido das 1000 bestas do inferno. Assim uma poderosa onda negra varre todos os monstros na minha frente. A Raphtalia e o Naofumi estavam muito surpresos por eu ter aniquilado todos aqueles monstros. E então a Raphtalia arranca a cabeça de um monstro e Naofumi usa aquele escudo de prisão, assim prendendo um monstro. E então a Raphtalia ao finaliza Naofumi. E com isso acho que nós já limpamos todo esse lugar. Raphtalia: será que os outros também conseguiram? Aposto que sim, conhecendo eles acho que terminaram bem mais rápido do que a gente. Agora tudo o que falta é aquele navio ali. Eu falo isso apontando a minha espada para aquele navio. Naofumi fala que eles tinham que ir para lá. Não há necessidade, eu sozinho vou ir lá, vocês vão ver como está o vilarejo. Após eu falar isso eles assentem com a cabeça, vão em direção até o vilarejo. E então eu vou caminhando até que encontro o tapado do Itsuki junto do seu grupo. Pode me falar a situação? O Itsuki me olha com uma cara bem irritada, mas ele me explica tudo. Vocês são uns idiotas por acaso? Porque vocês não foram lutar juntos, Itsuki? Eu sou um guerreiro que luta a longa distância. Isso foi por isso que não fui lutar junto deles. Mesmo assim você deveria ter ficado do lado deles. Esquece, não adianta dialogar com você. Após eu falar isso eu começo a voar em direção àquele navio. Itsuki e o seu grupo ficariam surpresos pelo fato de eu conseguir voar. Então chegando lá eu veria o Motoyazu e o Ren discutindo que nem duas crianças. E ao ver isso eu ficaria muito pistola e começaria a entender o Naofumi. E logo eu pulo na frente dos dois. Se você já terminando com essa briguinha de criança, então nós temos que acabar logo com esses bichos. Após eu falar isso eles ficam irritados, mas eles mantêm o foco e já sabem que para acabar com aquelas coisas era preciso destruir as sobras deles. Eu rapidamente perfurando as sobras de todos e assim o boss se revela. E então eu falo para aqueles babacas não interferirem na minha luta. A Malte ia falar algo, porém usado Sharingan eu a boto num Genjutsu poderoso, fazendo a mesma desmaia. Assim eu volto a minha atenção para o boss e assim eu uso o Jetsuga do Ichigo, assim eliminando o boss. Os patetas estavam sem acreditar no que eu tinha feito. Ren: impossível, apenas com um único ataque. Esse cara é forte como eu pensei. Motoyazu: ei, seu lixo, não pense só porque ter derrotado ele você vai ficar com todo o drop. Como assim eu derrotei esses monstros praticamente sozinho? Vocês não fizeram nada, só ficaram assistindo. Então, se quiserem continuar com os seus corpos ainda presos nas suas cabeças, eu sugiro que vocês fechem as suas boquinhas, beleza? Eu falo isso olhando para ele com um olhar assassino, enquanto liberava minha aura, assim deixando todos ali com muito medo de mim. Após isso eu vou até o cadáver do monstro e recolho algumas peles para o escudo do Naofumi e aproveitando eu pego alguns materiais do corpo do monstro e assim eu saí dali rindo muito da cara do Motoyazu e do Ren que ficaram sem nada. Então chegando na vila Alibel vai correndo na minha direção me abraçando falando que eu tava demorando muito. Grimjov: ei chefe, esses monstros aqui nem deram para o cheiro. O que honra!
Alibel e Grimjove se comportem quando estão na presença do mestre, Noitora. Você é sem graça demais, o Kyoha. Mas eu concordo com o Grimjove, esses merdas nem deram para limpar os meus sapatos. Após isso o Grimjove e o Kyoha começaram a brigar, e vendo isso eu apenas estava sorrindo. E então Naofumi e a Raptalha chegam perto de mim, então a Raptalha tira a Alibel de cima de mim falando que era a vez dela me abraçar. Naofumi. Mas o que deu nelas, deixa é coisa de mulher. Agora eu gostaria que você me falasse toda a situação. E então Naofumi fala tudo o que tinha acontecido. E então nós vamos todos juntos para o castelo do Rei Lixo. Chegando todos nós ficamos de frente para o rei. Muito obrigado, heróis, por nos protegerem da onda. Agora daremos as suas recompensas. E após ele falar, todos recebem uma boa quantia em dinheiro, menos eu e o Naofumi. Assim eu e o Naofumi ficamos muito pistolas por não recebemos nada. Mas que porra é essa? Porque nós dois não recebemos recompensas. Nós fizemos a maior parte do trabalho. Nós protegemos o vilarejo. E eu fui quem derrotou o boss, rei. Em primeiro lugar, eu quero que você quebre o feitiço que você lançou na minha filha. E em segundo, ele não termina. Depois estava com a minha espada no pescoço dele. Rei, você pretende matar alguém da realeza? Eu não tô nem aí se você é o rei desse país. Mas eu sugiro que é melhor você não brincar comigo, velho, porque a minha paciência já tá quase acabando. Então você vai pagar tudo que a gente merece e vamos dar o fora daqui, ok? Eu falo isso cortando um pouco o pescoço do rei, então o mesmo manda nos pagarem. E quando nos recebemos o triplo do dinheiro que os outros heróis de merda receberem, nós saímos do palácio rindo muito. E antes de eu sair eu falo que a filhinha dele só ia acordar daqui a 2 anos. Assim eu vou embora, deixando o rei muito puto comigo e os outros heróis com muita mais raiva de mim por ter recebido mais do que eles. Então nós voltamos ao hotel onde a gente comemora, comendo muito e bebendo. Mas o Naofumi não queria beber. Relaxa, cara, aqui podemos beber à vontade, aqui pega e vira tudo. Ou será que tu não aguenta? Após eu falar isso, o Naofumi vira a caneca inteira para minha surpresa. E então ele fala que agora era minha vez. Então com um sorriso eu falo que era assim que se fala. Então nós ficamos competindo com eu caindo no chão de tão bêbado que tava. E o Naofumi rindo muito falando que a vitória era dele. E assim as garotas me levam para o meu quarto, mas eu tava tão cansado que elas apenas colocaram um cobertor em cima de mim e saíram do meu quarto com umas caras tristes por não terem diversão. Raptalha, da próxima vez não vamos deixar ele beber. Alibel, concordo. E assim as duas voltam para os seus quartos. O que vai acontecer? Bem, vocês verão tudo isso na próxima parte. Deixem aquele gostei maroto e compartilhem o vídeo. E se inscrevam no canal, beleza? E fui.